Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de transparent words, palavras transparentes, ou como vocês já sabem, cognate words, que são as palavras cognatas. Bom, nosso roteiro hoje nós vamos fazer primeiro uma definição, explicar um pouquinho do que são, né, trabalhar com o conceito dessas palavras transparentes, the origins of English language, ou English words, que são a origem das palavras em inglês, ou das palavras da língua inglesa, transparent words, aí propriamente dito, as palavras transparentes ou as cognatas, tips to identify cognates, dicas para que vocês consigam identificar as palavras cognatas e, por fim, alguns exercícios. Palavras cognatas, pessoal, ou essas palavras transparentes, são grandes aliadas no processo de comunicação e de interpretação quando nós estudamos uma língua estrangeira. Existem cognatas entre inglês e português, existem cognatas entre o espanhol e o português e o espanhol e o inglês e assim por diante. Quando nós falamos desse conceito cognatas, nós sempre estamos relacionando dois idiomas. E aí você vai tentar localizar palavras que, dentre esses dois idiomas, se assemelham na escrita e no sentido. Esse segundo ponto, que é o sentido, é essencial. Porque quando você olha uma palavra e ela é parecida com alguma coisa na sua língua, mas na verdade o significado é outro, isso a gente chama de falso cognato. Ou as falso amigas, aquelas palavras que enganam, que te levam a uma conclusão e uma interpretação errada. Bom, então vamos lá. Quando nós falamos da nossa definição, nós temos these are words that have similar spelling and the same meaning in two or more different languages. Exatamente o que eu falei para vocês. Estas são palavras, quer dizer, as palavras cognatas ou palavras transparentes, são palavras que têm spelling, que é a escrita, né, o soletramento daquelas palavras ou daquelas letras que compõem a palavra, similar, quer dizer semelhante, e que tem same meaning, quer dizer o mesmo significado ou o mesmo sentido, em duas ou mais idiomas diferentes ou línguas diferentes. Animal, chocolate, future, crime, violence são exemplos de palavras transparentes ou palavras cognatas. Por que elas têm esse nome de transparente? Porque quando você olha para elas, você já entende. Né? Algo transparente é que você olha e ele não atrapalha, você consegue visualizar sem problema nenhum. Então, essas palavras que eu mencionei, todas estão escritas na língua inglesa. Mas se você olhar para elas, independente do seu nível de compreensão da língua inglesa, se você tem um nível básico, intermediário ou avançado, você entende o significado delas. Animal, chocolate, futuro, crime, violência. E aí você percebe que algumas são idênticas, como é o caso de animal e chocolate, e outras são quase iguais. Future, violence, e aí nós vamos falar um pouquinho dessas distribuições. The cognate words happen because of common roots. Por que existem as palavras cognatas ou palavras transparentes? Essas palavras, elas acontecem porque existem ou porque elas possuem raízes em comum. O que quer dizer isso? A origem da palavra em inglês e português tem a mesma raiz. Elas vêm do mesmo lugar, elas derivam de um mesmo idioma mãe. Tá? E isso explica por que algumas dessas palavras se parecem iguais e têm o mesmo sentido. Elas são, né, they are a great way to build vocabulary. É uma grande forma de você construir o seu vocabulário quando você está estudando uma língua estrangeira. Porque aí você parte do princípio de um conhecimento que você já tem e você utiliza esse conhecimento para fazer a interpretação de uma língua estrangeira. Quando nós pensamos na origem da língua inglesa, vocês sabem que o inglês, em grande parte, ele é formado pelas línguas germânicas, pelas línguas que vêm das tribos germânicas, ou seja, aqueles povos que ocupavam aquela região que hoje nós conhecemos como Inglaterra, Reino Unido,
partes da Alemanha, que era chamada antes de Normandia. Então, nós conseguimos, a partir dessas localizações, identificar algumas tribos. Tá? Destaca-se os Angles, os Saxons e the Jutes, ou seja, os anglos, os saxões, que depois se juntaram e criaram a tribo germânica anglo-saxônica, e os jutos. Aqui são algumas das contribuições que serviram como base para a língua inglesa. A língua dos celtas, a língua dos jutos, a língua dos anglos, dos saxões, serviu como base para aquilo que a gente conhece de Old English, ou seja, o inglês arcaico, que é um inglês que basicamente não se usa, apesar de várias palavras dessa origem serem mantidas até hoje no inglês moderno. A base do inglês é essa, tá? Tribos germânicas, que tem semelhança, por exemplo, com a língua como o alemão, que também tem essa mesma origem. Quando se fala da evolução da língua inglesa, nós temos o Old English, que é esse inglês arcaico que eu mencionei para vocês, o Middle English, que é o inglês medieval ou o inglês médio, e o Modern English, que é o inglês moderno, que é o inglês que nós conhecemos hoje em dia, que a gente estuda nos textos e assim por diante. Quando a gente analisa, né, nesse gráfico, a composição da língua inglesa, o que nós temos? Aqui, as tribos germânicas, que serviu como base, que equivale mais ou menos a 26 a 30% da língua inglesa atual, quando a gente pensa no inglês moderno. Tá? A outra grande parte que vocês percebem aqui, ó, que tem 29%, vem do francês, que era também o francês arcaico, ou mesmo do Anglo-French, que é o francês que tem relação com essas misturas entre o dialeto dos anglo-saxões com o francês, que eram os povos que ocupavam o que a gente chamava de Normandia. E aí essa outra parte que vocês percebem que também é grande, ó, que é mais 29%, é do latim. E aí você deve pensar, latim, professora? Qual é a base do português? A língua latina. A língua portuguesa, a língua espanhola são línguas latinas, são consideradas línguas românicas, porque elas derivam em grande parte da língua latina. E aí o latim também tem influência grande na língua inglesa. Como assim? Então, quando a gente pensa, de novo, nesse Old English aqui, nós estamos falando daquele inglês arcaico, do inglês que era falado pelas tribos germânicas, ok? O Middle English, que é esse inglês medieval, ele é a junção desse inglês arcaico com influência do latim. Por que do latim? Na história, vocês sabem que o Império Romano foi um grande império que se expandiu durante vários territórios. Então, os soldados romanos chegaram nesse território que era ocupado pelas tribos germânicas, pelos anglos, pelos saxões, pelos celtas, pelos jutos. Então, a mistura do latim, que era a língua dos soldados, com a língua dos nativos, que eram essas línguas das tribos germânicas, gerou um inglês intermediário, ou esse inglês médio. E aí eles mantiveram essa influência para o inglês moderno, que é esse inglês que junta palavras que vêm das tribos germânicas com o latim, com o francês, que era falado pelos normandos, e as influências ou as contribuições da evolução da língua inglesa, como, por exemplo, pelo Shakespeare na sua literatura, que também contribuiu bastante para o vocabulário da língua inglesa como nós conhecemos hoje. Além dessas três grandes contribuições, que tem o latim, o francês e as tribos germânicas, nós temos algumas outras contribuições, como, por exemplo, o grego. A língua grega contribui bastante para os prefixos, que são utilizados também na língua portuguesa. E existem outras línguas e outros idiomas que também contribuem para a formação de palavras. Quando a gente estuda, por exemplo, estrangeirismos, nós percebemos que tem algumas palavras que vêm de outras origens que não são tão fluentes ou tão relevantes para aquela construção. Por exemplo, a língua árabe, o próprio italiano, são outros idiomas que também contribuem para a formação de uma língua. Para dar alguns exemplos para vocês dessas três grandes contribuições e algumas palavras que nós usamos no dia a dia, olha só, os dialetos germânicos, que eram aqueles falados pelas tribos. O que a gente observa? Palavras que representam coisas do dia a dia, necessidades básicas. Então, você tem cow, que é vaca, chicken,
frango. Mother, father, relação à família, mãe, pai. Lord, senhor ou o amo. Bear, que é o nome de um animal, urso. Freedom, liberdade. Friend, amigo ou amiga. Gift, presente. Então, são exemplos de palavras que nós usamos hoje em dia na língua inglesa que têm como origem os dialetos germânicos. Palavras que vêm do francês arcaico ou do francês antigo. Royal, que é real. Color, cor. Science, ciência. Response, resposta. Pardon, perdão, né? Quando você quer se desculpar ou, por exemplo, pedir licença. Monarchy, monarquia. Nostalgia, nostalgia. Present, presente, tá? Gift e present podem ser usados como sinônimos, tá? O presente é você usar naquele contexto do presente, do pacote que você recebe de alguém, e present também pode ter esse sentido ou falar do tempo atual, presente. E palavras do latim, que aí vocês vão ver mais semelhança com a língua portuguesa, nós temos quiet, quieto, cemetery, cemitério, long, longo, fame, fama, antiquity, que é antiguidade, terrestrial, terrestre, primary, primário, population, população, feminine, feminino. Então, são exemplos de palavras que, quando você observa, você identifica. E aí, percebam o seguinte, ó. Tanto as palavras do francês arcaico quanto as palavras da língua latina, elas trazem em si uma semelhança também com a língua portuguesa, porque a língua portuguesa deriva primordialmente da língua latina. Aqui no Brasil nós temos outras influências também, como as línguas indígenas, mas nesse caso, quando a gente considera a relação entre inglês e língua portuguesa, nós vamos observar essa influência. O francês se assemelha ao latim porque o francês também sofre influência da língua latina. A língua francesa também é considerada uma língua românica, tá bom? Falando de novo, ou voltando aqui para as palavras transparentes, o que é que nós vamos observar? Que existem 3 tipos de palavras transparentes ou palavras cognatas. Nós temos as identical, similar e distant. Identical, como o próprio nome diz, são idênticas, quer dizer, do mesmo jeito que eu escrevo em inglês, eu escrevo também em português. Same spelling, a mesma escrita, mesma soletração. No caso similar, eu tenho semelhante. A grafia, ela é parecida, tá bom? E já no caso das palavras distantes, eu tenho uma escrita que é um pouquinho mais diferente daquela que está relacionada com a língua portuguesa, comparando como nosso referencial inglês e português, certo? Exemplos de palavras idênticas. A única mudança vai ser na pronúncia. A escrita e o sentido são o mesmo. Material, nuclear, cinema, area, banana, chocolate, hospital, normal. Todas essas palavras, você sabe automaticamente o significado delas, porque quando você olha, você já identifica em português. Material, nuclear, cinema, área, banana, chocolate, hospital e normal. Na língua portuguesa, nós temos a acentuação gráfica. Então, área, nós escrevemos com acento agudo no A. Na língua inglesa, não existe acentuação gráfica. Então, você vai evitar esse tipo de marcação. Exemplo de palavras semelhantes ou palavras parecidas: economy, economia, dance, dança, future, futuro, comic, cômico ou comédia, human, humano, moment, momento, passport, passaporte, patient, paciente, positive, positivo, tomato, tomate. Então, essas palavras, quando você as identifica, você também consegue, sem nenhuma dificuldade, observar o significado delas. E agora, algumas distantes, umas que são um pouquinho mais diferentes na escrita, quando você vai fazer a grafia delas, mas o sentido se mantém o mesmo. Angel é anjo. Então, tem uma mudança no sufixo, tá? Na parte final da palavra. Creation, criação. Coffee, café. Paint pode ser o verbo pintar, como pode ser também colorir. Activity, atividade. Computer, computador. Television, televisão. Review, revisão. Electricity,
eletricidade. Então, se vocês observaram, tem algumas terminações aqui que são padrão na língua inglesa e que você consegue encontrar algo de semelhança com a língua portuguesa. São dicas, que é o que nós vamos falar agora, mas nem sempre isso é aplicável, tá? Não pensa que você vai usar essa dica para todas as palavras que vai dar certo, senão você vai começar a falar um inglês aí bem estranho, tá bom? Mas são dicas que podem te ajudar. Então, algumas dicas para você conseguir identificar significados. Identifying cognates is a strategy useful to comprehend a text. Então, você conseguir identificar no seu texto palavras cognatas é uma estratégia útil para você compreender o texto. Percebam que até quando eu faço a leitura em inglês com vocês, eu demonstro a presença de alguns cognatos. Então, eu falei identifying, mas você consegue perceber que é identificando. Cognates, cognatas. Strategy, estratégia. Comprehend, compreender. Text, texto. E é isso que é a estratégia, ou essa é a prática que nós utilizamos no nosso dia a dia. Quando você estiver lá no Enem, no vestibular, analisando um texto em língua estrangeira, você faz esse exercício o tempo todo. Você busca palavras que se parecem com português, você busca palavras que você já conhece do inglês. E são essas pistas que você vai juntando para conseguir interpretar o texto e aí responder aquela questão que está sendo solicitada. É essencial para entender o contexto em que elas estão inseridas, ou o contexto em que essas palavras fazem parte. E aí entra a importância de você analisar o contexto para você identificar se aquela palavra é uma cognata ou se ela é uma falso cognata. Então, imagina a situação que você está lendo um texto, mas aí você acha que aquela palavra significa uma coisa, mas quando você analisa o contexto, aquilo que você pensa não dá certo, não faz sentido, as ideias não se relacionam. Nesse caso, provavelmente, aquela palavra não é uma palavra amiga, ela não é uma palavra cognata, ela é uma falso cognata, porque ela está te levando a uma interpretação errônea sobre aquele conteúdo. O contexto é importante para determinar se aquela palavra é uma cognata ou uma falso cognata. Olha esses exemplos. Mary has experience in administration. Fácil você consegue identificar. Mary, experiência, administração. Robert was diagnosed with type 2 diabetes. O Robert, diagnosticado, tipo 2 diabetes. It's important to exercise regularly. Importante exercitar regularmente. James is an important member of the group. James, membro importante, grupo. Então, a partir das palavras cognatas, você consegue fazer a interpretação do contexto. As palavrinhas que eu não fui traduzindo, elas não comprometem a sua capacidade de entender o que cada uma dessas frases está representando. E aí, algumas dicas que você pode utilizar para associar palavras em inglês com português é analisando o sufixo. Tá? Então, por exemplo, palavras que em português terminam com o sufixo dade, em inglês, em muitos casos, vão terminar com o sufixo it. Capacidade, capacity. Possibilidade, possibility. Professora, todas as palavras? Não. Tem exceções, como eu mencionei. Isso só vai dar certo quando as palavras têm a mesma origem. Por exemplo, a palavra em inglês idade, a palavra em português idade, em inglês não é it. Idade em inglês é age. Por quê? Age tem uma outra origem que não é a língua latina, ok? Então, a gente observa nesse sentido essas diferenças. Palavras que terminam em cedilha aotil, em inglês ficam chon, com esse sufixo. Nação, nation. Ambição, ambition. Emoção, emotion. Palavras com mente, em inglês, ly. Ência, em inglês, ens, sem acento. Palavras com vel, em inglês, bow. Flexible, visible, terrible e assim por diante. E para mostrar exercício para vocês, a análise é a mesma, sempre tentando identificar as palavras em português e, quando elas têm a mesma origem, uma semelhança na escrita. Palavra comédia, emoção e criação. Voltando aqui, ó, nós temos são, terminam em chon,
E no caso, eu vou analisar comédia, emoção e criação. Duas palavras que terminam com cedilha ao tio. Resposta: comedy, emotion, creation. As duas são parecidas e essa um pouquinho mais distante. Pessoal, hoje nós falamos de palavras transparentes, que é um recurso muito importante e muito útil para te ajudar na interpretação e compreensão textual. Até a próxima. Bye, bye.